Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Equity Talks. Aqui é o podcast da Visp Capital, no qual nós falamos sobre gestão, vendas, marketing, empreendedorismo, qualquer assunto que vai impactar aí na sua empresa, que vai te fazer um empresário multimilionário, que vai conseguir contribuir com o teu equity, com o valor da tua empresa. Então, se você é um empreendedor, um gestor, um empresário, você precisa acompanhar os conteúdos aqui que são de extremo valor. E o assunto de hoje, nós vamos falar sobre M&A. M&A é uma sigla, para Merger and Acquisitions, ou seja, fusões e aquisições. E eu sei que geralmente isso é um tema bastante técnico, bastante chato, mas eu trouxe aqui uma convidada especial que vai trazer um pouco de conteúdo de forma totalmente simples, de forma clara, para a gente conseguir absorver e aplicar essas estratégias dentro das nossas empresas. Então, Marielle, seja muito bem-vinda aqui ao Equity Talks, é um prazer te receber. Olá pessoal, olá Pablo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Equity Talks, podendo compartilhar um pouco sobre a minha experiência nesse assunto tão crucial para o crescimento e valorização das empresas, que é o M&A. Eu já atuo nesse segmento há mais de 5 anos e hoje tenho o privilégio de poder estar liderando a equipe de M&A aqui na Visp Capital, com executivos excepcionais. Nós temos uma equipe formada por economistas, advogados, contadores, todos profissionais cruciais em uma negociação de M&A. Maravilha, Mari. Seja muito bem-vinda aí, com certeza vai ser de extrema valia do conhecimento e experiência para os empreendedores que estão aqui nos escutando. E eu quero começar trazendo um vídeo aqui que eu assisti do Leandro Ladeira. Eu não sei quem conhece, quem acompanha ele, mas ele é um empreendedor aí do marketing digital, afiliado à Hotmart, tem alguns cursos e tudo mais, uma empresa bastante interessante. Mas eu vi um vídeo dele no Instagram que ele fala justamente sobre esse tema, M&A. Só que ele fala de uma maneira bastante descontraída, engraçada, porque ele não tem conhecimento, apesar de ser um empreendedor extremamente inteligente, ele não sabe sobre esses termos, M&A, NDA, NBO, MOU. Então é uma série de siglas e jargões e termos técnicos que o empreendedor comum lá, cara que está, às vezes, tem uma empresa de software, tem uma clínica, um hospital, é um dentista, é um revendedor, uma distribuidora, enfim, N segmentos, eles não tem nem a obrigação de conhecer esses termos. Então, eu quero deixar essa provocação aí, Mari, não sei se tu já chegou a assistir esse vídeo, mas para a gente gerar um conteúdo bastante denso, porém com uma linguagem bem simples, e sempre explicar, quando nós falarmos de algum termo, trazer isso de forma bastante clara aí para que quem está nos escutando consiga de fato absorver o conteúdo e aplicá-lo na empresa deles. Show? Show de bola, concordo 100% contigo, já assisti esse vídeo. É bem engraçado até, ele fala, enfim, ele cita várias siglas ali do M&A e uma delas é o NDA. E aí ele brinca ainda, o que é NDA? Eu tenho que assinar o NDA, é abreviação de nada, então eu não tenho que assinar nada. Então, aqui na Visp a gente trabalha muito dessa maneira, sempre falando a sigla e já explicando o que é. Então, o NDA, o que é o NDA? Um termo de confidencialidade. A gente já fala para o nosso cliente tudo junto para ele já entender do que a gente está falando e ficar familiarizado no assunto, Porque a gente sabe que M&A ele não é um tema ainda tão conhecido aqui no Brasil, Já participei de imersões com o Flávio Augusto e a plateia dele já é uma plateia que tem uma conscientização sobre isso. E ele sempre traz esses levantamentos, pede para o pessoal ali levantar a mão, quem conhece M&A, quem conhece Equity, e é impressionante como, quando ele faz essa pergunta, ele pergunta, quem já ouviu isso há 6 meses atrás? Ninguém levantava a mão. Quem já ouviu agora? Aí que o pessoal começa a levantar, porque realmente é algo que agora está começando a se popularizar um pouco mais. Então é muito, muito importante que a gente sempre traga o termo, com a tradução, enfim, que a grande maioria dos termos eles vêm do inglês, porque lá é mais forte esse tema. Então é bem importante que a gente já consiga explicar tanto para os nossos clientes como aqui no Equity Talks para o pessoal entender 100% do que a gente está falando. Maravilha, é isso aí, Mari. Então vamos começar falando um pouquinho assim, num contexto geral, o que é M&A, para deixar bem claro e nivelado para todo mundo, o que é M&A,
Como é que a gente pode utilizar o M&A dentro das nossas empresas, essas estratégias de M&A, né? O que significa, quais os tipos de M&A. Então dá um compilado, uma nivelada geral assim para o pessoal. Claro. Em resumo, o M&A ele significa fusões e aquisições, ou seja, ele é um processo estratégico que pode unir, né, duas ou mais empresas, em caso de uma fusão, por exemplo, ou a aquisição de uma nova empresa, né, com o objetivo de aumentar o valor de mercado, expandir as operações ou até mesmo otimizar a gestão de recursos e negócios. Claro que cada transação ela é única, tem os seus próprios desafios e oportunidades, e é sempre fundamental a gente entender as etapas e o que está motivando as empresas a se unirem ou uma a comprar a outra. Bom, então assim, imagina que tu é um empreendedor, né? Tu está aqui nos escutando buscando esse tipo de informação, e uma das vias de crescimento que tu tem, obviamente, é o orgânico, é tu investir em time comercial, investir em marketing, criar uma máquina de aquisição de cliente e crescer de forma orgânica. Agora, o que a Mari está trazendo aqui é uma outra possibilidade, uma outra ferramenta que tu tens, que tu pode utilizar, também de expansão, né? Tu pode unir forças com um concorrente, por exemplo, fazer uma fusão, como ela trouxe aqui, ou tu pode comprar, adquirir uma base já existente, né? Geralmente essas são as aquisições horizontais. Tu vai comprar a base de um concorrente, por exemplo. O cara está lá com 200 mil de faturamento e tem um cara que fatura 600, tu pode ir lá e adquirir essa cartela de clientes, essa base de clientes, e agora tu passa a ter 800 mil de faturamento meio que de um mês para o outro, né? Então, uma das estratégias de crescimento é o M&A. E aí o empreendedor que ele entende isso, ele já está um passo à frente do outro, né? Porque o outro ainda está focado somente em crescimento orgânico, aquele crescimento padrão, e não sabe utilizar as alavancas de crescimento através de aquisições, de M&As. Certo, Mari? Certo, Pablo. Exatamente isso. Quando a gente fala em M&A, o primeiro ponto que a gente precisa observar é a sinergia com um negócio que nós estamos pensando em fazer uma fusão, né, se unir, ou que a gente pensa em fazer aquisição. Por que que isso é muito importante? Quando eu vou comprar uma empresa, por exemplo, eu já tenho a minha empresa montada, né? Ela já está funcionando 100%. Então, eu já tenho meu time de marketing, já tenho meu time comercial, financeiro, RH, jurídico. E a partir do momento que eu faço a aquisição de uma outra empresa que tenha o mesmo segmento do que o meu, eu consigo unificar esses setores. Então, eu tenho meu financeiro, a outra empresa tem um financeiro. Quando eu compro a base de clientes, enfim, eu unifico o financeiro, fico com apenas um, deixo de ter dois, né? Só que a minha receita, ela continua sendo uma receita de duas empresas. Então, o meu aumento de receita, ele dobra, porém, eu consigo reduzir em até, 50% os meus custos de despesas. E aí, logicamente, isso faz com que no final do mês eu tenha uma rentabilidade muito maior. Então, o fundamental, né, da gente observar a partir do momento que a gente pensa em M&A, são as sinergias. Entender se daqui a pouco o meu concorrente ali que está tirando, né, os meus clientes não pode virar o meu sócio em uma fusão, ou se eu não tenho capacidade financeira de conseguir fazer a aquisição dele, eu tiro uma dor de cabeça, deixo de ter alguém roubando os meus clientes, né, e ainda consigo otimizar a minha empresa, aumentar ela do dia para a noite. Claro, não é do dia para a noite, porque existe todo um processo no M&A, né? Mas a partir do momento que eu finalizo a aquisição, de fato eu consigo fazer essa virada e crescer de forma muito mais rápido e inorganicamente do que se fosse o processo tradicional no orgânico, que seria fazendo aquisição de clientes com o meu time de comercial, meu time de marketing. Então, eu consigo ter este ganho de tempo. E eu noto que tem muitas empresas, assim, principalmente no setor de telecom, né, Mário, que foi onde a gente começou a Visp. As empresas elas focavam bastante em expandir a sua base com comercial e marketing, porque ainda tinha um mercado disponível muito grande. Tinham poucas empresas de telecom, poucos provedores de internet. O cara saía puxando a fibra na rua com um técnico, as pessoas iam atrás dele para poder comprar o serviço, né, de internet, banda larga. O que começou a acontecer? A concorrência aumentou, né, e hoje em dia está cada vez mais difícil de tu
adquirir um cliente de forma orgânica, porque o mercado ele saturou, já não tem mais cliente desatendido, todo mundo tem internet via fibra óptica em casa, e agora está cada vez mais caro, porque tu precisa investir muito, escoar muita grana em marketing para te atrair a atenção e trazer ele para tua base. E aí o que começa a acontecer? O CAC, o custo de aquisição de cliente, começa a ficar muito alto mesmo. E aí às vezes é mais interessante tu comprar uma empresa, né? A lógica é a mesma. Pensa aí tu tem um custo de aquisição de cliente. Esse custo de aquisição de cliente, será que ele não está próximo, talvez, de tu já comprar um cliente da base de um concorrente? No setor de telecom, a gente chegou num ponto que isso está muito próximo. Então, é até às vezes mais vantagem tu investir na compra de uma empresa, de um cliente, do que roubar aquele cliente com o CAC orgânico tradicional. Além desse motivador, Mário, quais outros motivadores para M&A tu acha que o mercado acaba trabalhando assim? Por que a galera decide fazer M&A? Com certeza, esse ponto que tu trouxe, ele é o principal ponto para se pensar, né, no M&A. O exemplo do provedor de internet, ele é maravilhoso, né? A Visp, ela iniciou no segmento de M&A, fazendo M&A entre provedores de internet. Hoje, a internet, ela é um produto de necessidade básica, então todo brasileiro tem na sua residência, né, já, e aí fica praticamente impossível se fazer uma aquisição de um novo cliente. A gente brinca aqui que é roubar o cliente do concorrente, né? Não existe, é muito raro encontrar ainda residências que não tenham internet em casa e aí sim vai se fazer uma aquisição, né? Então esse com certeza é o principal motivador do M&A. Mas sim, com certeza, existem outros, como por exemplo, acesso a novos mercados. A Visp mesmo, né, Pablo, recentemente fez um M&A. A Visp atua em um segmento, né, de consultoria financeira, mais focada em equity, e existia a necessidade de ter um atendimento mais focado na tesouraria das empresas e não só na controladoria, né? Até porque era um ponto que travava muitas vezes a Visp, né? O time estava tentando focar na controladoria, mas ainda não tinha um time preparado do lado dos nossos clientes de contas a pagar, né? Por exemplo. Então, a Visp fez a aquisição da IBPO, que é uma empresa focada em tesouraria. E outro ponto que eu noto assim também é acesso a novas tecnologias e inovação, porque trazendo o caso da IBPO, né, que tu colocou aí, eles também tinham uma tecnologia própria, um time ali de inovação que olha para essa parte de software. Então, tem N setores que podem utilizar dessas estratégias, acessando novos mercados, acessando novas tecnologias, inovação, e não necessariamente tu precisa comprar 100%. Né? No caso da IBPO, foi uma compra de participação, né? Uma participação minoritária, inclusive. Continuam 2 sócios tocando o negócio e expandindo ele, porque a gente tem um plano de expansão agora em conjunto. Então, antes eram 2 sócios, né? Agora são 3 cabeças pensando. Eu faço parte pessoalmente do conselho da IBPO. Então, com certeza, a ideia é que juntos a gente consiga chegar mais longe. Então, são alguns dos motivadores que eu enxergo também, né, Marília, além do que tu colocou, são esses pontos de acesso a tecnologias, a inovação, essas cabeças pensando em conjunto em prol de um propósito maior, né? E usando ainda o exemplo da IBPO, né, os sócios que, no caso da Visp, né, que fez uma aquisição minoritária, justamente porque os sócios que estão na IBPO, eles têm todo o know-how do negócio deles, né? E aí, no M&A, existem 2 tipos, né, de investidores. Existe um investidor estratégico, que é quando você faz a compra de uma empresa do mesmo segmento que o seu, então você consegue comprar 100% a empresa e seguir tocando ela, porque é do conhecimento, né? E existe também o investidor financeiro, que é o empresário, né, que tem dinheiro para investir naquela empresa, mas não necessariamente ele tem o know-how do negócio. Então, nesses casos, ou ele faz aquisição de 100% e aí ele contrata
os antigos sócios para trabalhar para ele e tocar o negócio, ou ele faz como a Visp fez, né, Pablo? Que é fazer a aquisição de uma parte da empresa e aí os sócios que detêm todo o conhecimento vão seguir tocando o negócio, agregados dessa alavancagem financeira que vão conseguir expandir ainda mais a empresa, né, de quem foi investido. Boa, é isso aí. E agora só fazendo um parênteses aqui, dando uma leve pausa, se tu não segue ainda o Equity Talks no Instagram, já pega o celular, segue agora Equity Talks. Pode seguir o meu Instagram também, Pablo R. Constantino. Teu Instagram como é que é, Mari? Meu Instagram é Maari com 2A, Brolo, Brollo. Boa. E a Visp Capital também. Então tu vai conseguir acompanhar conteúdo de extrema qualidade seguindo aí as nossas redes sociais. E agora para dar continuidade aqui também, eu queria entender, Mari, assim, dos processos de M&A, né, que tu tem experiência, quando é que tu enxerga que uma empresa está pronta para participar de um processo de M&A? Então, Pablo, esse é um assunto mais delicado, porque como ainda a gente não tem um nível tão grande de conscientização sobre o M&A aqui no Brasil, a grande maioria das empresas ela não está preparada para vender, né? Às vezes existe uma necessidade do sócio, ele já não quer mais tocar o negócio, pode ser por uma questão de cansaço, uma questão de idade, quer se aposentar, enfim, N motivos, né? Mas a vida toda dele, né, onde ele tocou o negócio dele, ele não foi preparado para arrumar a empresa dele, para deixar ela pronta para a hora da venda. Ele foi apenas preparado para tirar lucro, né, tirar dividendo da empresa. E aí chega na fase do M&A, a gente começa a olhar um pouco mais a fundo para dentro da empresa e a gente percebe que aquele empresário, ele muitas vezes não se preparou para isso. Então, até um dos serviços aqui na Visp é o serviço de CFO, né, onde a gente faz toda essa preparação. Então, com o nosso time de especialistas na parte de controladoria, a gente consegue fazer toda uma reorganização, principalmente na área financeira das empresas, para que quando chegue o momento da venda, eles estejam de fato preparados para isso. Tem alguns pontos principais que tu pode trazer para o pessoal, assim, essa empresa aqui, ela tá no momento, se ela quisesse ir ao mercado hoje, ela conseguiria fazer um processo de M&A. O que mais te chama a atenção? Acho que um dos principais pontos é entender se a empresa ainda depende 100% do dono ou não. Por que isso? A partir do momento que tu tem um negócio onde o teu negócio ele é 100% dependente de ti, para todas as áreas precisam ficar te perguntando, né? O financeiro toda hora, fulaninho, eu posso pagar essa conta, né? Tenho acesso ao banco, mas o dono da empresa que tem que liberar. O time operacional, qualquer problema que der com o cliente, vem no dono. Né? Tudo isso faz com que a empresa ela fique dependente do dono. E como é que tu vai vender uma empresa que depende 100% de ti? Né? Quem é que vai fazer o que tu faz se tudo detém de ti? Então, o principal ponto é entender, né? Se a empresa ela já consegue andar sozinha, se ela já tem outros profissionais capacitados para tocar o negócio, né? De preferência que cada setor já tenha o seu líder, né? Que consiga cuidar daquele time, sem a necessidade de ficar toda hora acionando o sócio da empresa, né? Outro ponto extremamente importante é a questão dos impostos. O que mais acontece aqui na Visp é a gente receber clientes que estão valendo já 10, 15, 20 milhões, e quando a gente olha para o capital social da empresa, está ali o capital inicial, de quando foi aberta há 10, 15 anos atrás. Então, a gente está falando ali de um capital social de 50, 100 mil. E aí, quando a gente joga isso numa venda, que a gente olha para o ganho de capital, a conta do imposto ela fica estrondosa, porque a gente vai estar falando de uma venda de 20 milhões com capital de 100 mil, ou seja, 99,9% é ganho de capital. E aí eu pago o imposto sobre todo esse valor, né? Então, existem várias preparações que precisam ser feitas, né, antes da venda, e uma delas é a otimização de impostos. Bom, outra coisa que eu enxergo também, Mari, primeiro
se a empresa ela não continua sem o dono ele tem um alto emprego, na verdade, né? Então acho que é um ótimo ponto que tu trouxe. Acho que uma organização financeira também é um ponto bastante relevante. O cara precisa ter os dados, ter as informações na ponta da língua, né? Porque o investidor ele vai pedir DRE, vai pedir balanço, vai pedir fluxo de caixa, vai precisar entender o ciclo de venda, ele vai precisar de dados para fazer a análise financeira do negócio. Então, se a empresa ela quer se preparar para vender, minimamente uma organização, uma gestão financeira, não sei se talvez implementar uma área de controladoria, mas né, seria o ideal. Os caras não têm dinheiro para isso, terceiriza, por exemplo, como com o CFO da Visp, aí, como tu comentou. Então, ter uma gestão financeira é extremamente importante também. E eu acho que, pelo menos para mim, assim, algo que faz muito sentido é ter um planejamento estratégico também da empresa, né, de para onde é que ela vai. Então, estou vendendo meu carro e está aqui o manual, funcionamento de como a empresa funciona. Acho que tu tem que entregar a empresa ali com um documento também, um planejamento estratégico, com todo o descritivo da empresa, de como é que a empresa funciona e um plano de futuro também, óbvio, que se o investidor ele quiser mudar aquele plano depois, ele pode alterar, né? Mas qual é a tua visão de futuro em relação ao mercado, a crescimento, como que tu faz isso? Então, acho que é importante também ter essa organização, essa visão de longo prazo para o cara que for assumir, ter um norte ali que depois ele pode alterar e pode fazer da maneira dele, né? Mas só contribuindo, eu acho que é um ponto interessante para os empreendedores começarem a olhar para isso também, né? E quando a gente fala em vender a empresa, seja uma parte minoritária, majoritária, 100%, enfim, quais são as etapas, o que tu enxerga que o empreendedor ele precisa fazer para ter sucesso nesse movimento de M&A que ele vai fazer? Excelente pergunta, Pablo. E ela vem muito de encontro ao que tu acabaste de contribuir, né? Quando a gente fala sobre a venda da empresa, a gente precisa entender qual é o valor de venda dela, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa dar quando a gente pensa em vender a nossa empresa é entender o valor que ela tem, né, no momento zero. Então, para isso, a gente precisa fazer um valuation, que é um laudo financeiro, onde, através de um estudo, né, também aqui um serviço da Visp, é feito todo um estudo em cima do passado da empresa e utiliza-se do planejamento estratégico dos donos, né, dos sócios, para os 5 anos à frente. Então, é preciso já ter isso muito maduro, né, para onde eu vou, aonde eu quero chegar daqui 5 anos. E aí, o time de especialistas aqui da Visp, ele analisa o passado, projeta o futuro e consegue chegar no valor presente. E aí, quem vai estar vendendo a sua empresa já vai saber exatamente quanto que ela vale no momento zero. E aí sim ela consegue, já com essa informação tão relevante, ir para o mercado, né, para poder ser vendida. Então, explicando como que de fato deve acontecer, né, todo o processo de M&A, e como a gente faz aqui na Visp, né, como a gente atua aqui com o meu time. O primeiro time, ele cuida da prospecção. Então, a gente faz contato com empresas do Brasil todo para entender qual o momento que as empresas estão. Se elas estão em momento de venda da sua empresa, se elas já querem sair do negócio, se elas estão num momento onde elas querem crescer, né, daqui a pouco comprando outras empresas ou fazendo uma fusão. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico da empresa, do momento onde ela está. Então, vamos usar um exemplo aqui de uma empresa que está vendendo. Então, o primeiro passo que a gente tem com este empresário é assinar um mandato de venda. Ou seja, ele vai estar nos autorizando, né, a estruturar uma documentação dele e levar ele a mercado, fazer uma prospecção de possíveis investidores, né, compradores para a empresa dele. Então, a gente assina esse primeiro documento com ele e o nosso time operacional já começa a estruturar o primeiro documento, né, que a gente vai levar a mercado, que se chama Blind Teaser, que é um documento às cegas. Ou seja, é uma apresentação com os números mais macros daquela empresa. A gente
coloca mais ou menos onde a empresa está localizada, né? A gente não costuma colocar exatamente a cidade, porque dependendo do segmento, né, de quantas empresas daquele segmento tem naquela cidade, pode ser que fique algo muito óbvio. Então a gente preserva ao máximo o sigilo nesse primeiro momento, né, quando a gente faz a prospecção inicial de compradores para o nosso cliente. E a gente aplica, então, um questionário no nosso cliente, que nós chamamos de Q&A, né? Que é um Excel, né, com perguntas e respostas, para a gente entender um pouco mais sobre o negócio dele. E com essas respostas, a gente elabora, então, um blind teaser, que é a apresentação às cegas. Tendo este documento pronto, a gente faz uma prospecção de investidores, né? Na grande maioria das vezes, nós já temos investidores dentro de casa, né? Já temos a nossa lista. Então, a gente já consegue iniciar as aproximações, né? Para entender se faz sentido para algum investidor que nós temos ou se a gente precisa prospectar novos. A partir do momento que a gente tem o ok, né, dos investidores de que faz sentido, a gente já evolui para uma segunda rodada, onde a gente assina o NDA, né, do vídeo que o Pablo comentou lá no início. O NDA, ele é um termo de confidencialidade, então é para manter todos os lados da negociação seguros, né, de que os dados não vão ser divulgados a mercado, não irão vazar. Então a gente assina esse documento para proteção de todos os lados e a gente geralmente já marca uma primeira reunião para que eles possam se conhecer e, se necessário, já agendamos também uma visita presencial para que possam conhecer a empresa, né, de uma forma um pouco mais superficial ainda neste primeiro momento. E aí o próximo passo, né, depois dessa primeira aproximação, é o NBO. O NBO ela é uma proposta não vinculante, ou seja, com as informações que o investidor teve neste primeiro momento, ele consegue já colocar uma proposta para o vendedor, né? Então vamos trabalhar aqui com alguns números fictícios. Ele fez uma proposta de 10 milhões, sendo 30% de entrada e o saldo em 36 vezes. Então ele vai dizer o quê? Olha, eu pago este valor desta forma, desde que a empresa esteja exatamente da maneira que tu me falou que estava. E aí, com o aceite do vendedor, a gente parte então para a próxima fase, que é a fase de auditoria da empresa. Nessa etapa, então, geralmente é estipulado um prazo, né, onde o investidor ele vai poder acessar todas as áreas da empresa, né, que está sendo vendida, e ele vai ter uma exclusividade de 30, 60, 90 dias, né, travando essa empresa de vender para um terceiro. Por que isso? Geralmente, quando inicia essa fase de auditoria, é contratada empresas especializadas para fazer esse processo, porque ele já faz, então, um investimento, né? Ele paga alguém especialista para fazer essa auditoria na empresa que ele está querendo comprar. Então, é uma forma, né, de protegê-lo, colocando essa exclusividade neste período de auditoria. E aí, nessa fase de auditoria, realmente, o vendedor ele precisa estar preparado e ciente de que ele precisa abrir todos os dados da empresa. Dados operacionais, né? Então, ele precisa deixar que o investidor vá até a empresa dele, olhe todas as áreas, consiga acessar sistema, pode pedir extratos bancários, enfim, é um 360 real na empresa dele. E aí, na auditoria, pode ser que seja comprovado que a empresa estava exatamente conforme foi informado lá no início, ou pode ser que a empresa tenha passivos trabalhistas, por exemplo, né, que não foram falados, que tenham algum passivo oculto, alguma irregularidade. Por exemplo, no segmento de provedores de internet, daqui a pouco não tem 100% da rede legalizada, né, com contrato na concessionária de energia. Então, cada negócio tem as suas particularidades, e aí, caso não esteja regularizado em alguma delas, né, o investidor ele pode estar baixando a proposta inicial dele. Então, esse é o momento de entender se tem um cadáver no armário ou se não tem. Se encontrou o cadáver, ele vai, com certeza, baixar o valor da negociação e aí ele vai justificar.
Por exemplo, em uma fábrica, né, as máquinas, algumas já estão muito antigas, não estão produzindo com a sua capacidade máxima. Então, o investidor ele precisa fazer um investimento para colocar máquinas novas. Então, ele consegue reduzir, né, a proposta inicial dele já prevendo esse investimento. Algum passivo oculto, como tributário, né? Também é feita toda uma análise, né, nos dados contábeis, financeiros, e se for identificado que existe algum tipo de sonegação, então é ajustado, né, o balanço, o DRE, contando com o pagamento 100% dos impostos, e aí também pode ser que sofra alguma alteração na proposta. Acho que tem um ponto interessante que eu quero colocar aí, Mari, que é o seguinte, ó. É muito importante o pessoal que está nos escutando compreender a diferença de um passivo materializado, um passivo oculto, o que vai entrar em contingência, o que vai entrar em desconto. Tá? Vamos traduzir um pouco disso, pessoal. Imagina que existe algo que tu deve, que nem tu sabia que tu deve, mas esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é, por exemplo, do governo. É um imposto que tu deixou de pagar. A transação ela funciona bem como se fosse uma compra do Mercado Livre, para facilitar. Tu comprou uma mercadoria, essa mercadoria ela vai ficar em trânsito, o dinheiro sai de ti e vai para o Mercado Livre e ele retém esse dinheiro até que a mercadoria chegue. Quando a mercadoria chega, aí ele paga o vendedor. Então, o que acontece? O dinheiro que ele não é teu, que ele deveria ter sido pago, por exemplo, para o governo, um imposto que tu não pagou, ele vai entrar em contingência, ele vai ser contingenciado durante um certo período, e se o governo, por exemplo, ele não vir atrás de ti por algum passivo, algum imposto que tu deixou de pagar, aí o comprador te paga aquele valor. Agora, se o governo neste período, né, até caducar, vamos chamar assim, ele vir atrás e o comprador ele ter que pagar aquele imposto, ele vai ser descontado de ti, porque é algo que tu deveria ter pago. Então, essa é a contingência, né? Eu vou reter uma parte do valor aqui comigo para que depois que eu fizer a aquisição, se eu tiver qualquer problema que aconteceu no período da tua gestão, eu vou utilizar esse dinheiro para fazer esse pagamento. Então, eu vou contingenciar. Outra coisa é desconto. O desconto ele pode acontecer já no momento zero. Por exemplo, a atualização tecnológica, né? Eu utilizo um determinado equipamento que ele é defasado, ele já não vai mais comportar o meu crescimento. Então, eu vou atualizar esse equipamento e eu vou colocar um desconto de atualização tecnológica no valuation do cara. Então, eu vou baixar, né? Eu vou diminuir o valuation dele. Então, acho que por exemplo, o cara deve algum dinheiro para o banco, eu vou descontar também. Então, cada caixinha ela tem que ser trabalhada da sua maneira. Eu não posso botar tudo num saco de gato quando for fazer uma negociação de M&A. Então, eu tenho que separar o que é contingência, eu tenho que separar o que é desconto, o que é valuation e ter tudo isso de forma muito clara, até pela questão de pagamento de impostos. Se eu colocar tudo na mesma caixinha, eu vou estar jogando dinheiro fora, eu vou estar pagando mais impostos do que eu deveria. Então, só fazendo esse adendo aí, pode continuar, mas acho que é importante o pessoal se atentar para esse tipo de coisa. Sim, perfeito. Eu gosto muito do exemplo também das ações trabalhistas, né? Que ele é um passivo oculto. Então, é algo que eu não espero, não tem como eu colocar como um desconto, né? Como o Paulo citou. É realmente algo que pode vir a acontecer daqui até 2 anos futuros, né? Então, isso entraria numa parte de contingência, por exemplo, tá? Então, é um risco, né? Isso vai ser um risco. Ele pode acontecer ou não. Se acontecer, tu vai utilizar esse dinheiro que está em contingência para pagar. E se não acontecer, beleza, ele paga para ti que vendeu a empresa e está tudo certo. Isso que a gente está falando aqui, né, Maria? Além de ser informação para o vendedor que está pensando em vender a empresa dele, também, se tu for parar para pensar, é quase que um passo a passo para o comprador. Então, assim, da mesma forma que tu está escutando aqui, talvez pensando em vender, tem outro cara que também está escutando, talvez pensando em comprar. Então, a informação ela vai ser, né, a informação ela é pública para todo mundo. Então, esse passo a passo, ele é um passo a passo já estabelecido no mercado de M&A, todo mundo trabalha dessa forma. Então, a tendência é que tu passe por este processo que a gente está explicando aqui. Então, acho que essa que é
a cereja do bolo, né? É a grande importância da gente estar transmitindo esse conteúdo, para que tu entenda como vai funcionar e saiba exatamente cada etapa para que ela serve, né? Exatamente. Ela é uma informação extremamente útil para os dois lados, né? Para quem está vendendo, para conseguir se preparar com documentação, organização da empresa, e para quem está comprando, para poder se preparar com o que ela precisa levantar da empresa que ela quer comprar, né? Então, com certeza, é um conteúdo extremamente útil para os dois lados, né? E aí, concluindo então as etapas, após essa fase de auditoria, é feita então uma nova negociação, caso tenham sido encontrados algumas divergências ali na empresa, então se precisar baixar o valor, deixar algum valor contingenciado, aumentar o número de parcelas, enfim, né, o que surgir dessa auditoria, é feita então uma nova negociação, ou se mantém a negociação atual, no caso de estar tudo conforme passado no início, né? E aí a gente chega então na última etapa, que é a nossa etapa de SPA, né? O SPA, ele é o contrato final, onde vai constar tudo que foi conversado, tudo que foi acordado durante toda a negociação. Então é extremamente importante que se tenha um jurídico preparado, né, capacitado em M&A para fazer este contrato e garantir que esteja tudo 100%. E só fazendo um adendo, Mário, até contribuindo com esse ponto, acho que muitos empreendedores aí que estão nos escutando conhecem o Abílio Diniz, é uma figura emblemática aí no cenário empresarial brasileiro. E o próprio Abílio, ele reconheceu publicamente que um dos maiores erros da vida dele foi ter um contrato, foi assinar um contrato mal feito. Em 2005, lá, ele firmou um contrato com um grupo francês, né, para vender lá a sua participação do Grupo Pão de Açúcar, e ele depois deu uma entrevista, para quem não assistiu pode pesquisar aí, né, mas segundo ele o contrato ele tinha falhas que resultaram em perdas extremamente significativas e uma disputa judicial que se arrastou por anos. Então, só para contribuir com esse ponto, é um grande empreendedor reafirmando publicamente isso que tu está trazendo aí. Sem contar, né, Pablo, o advogado, se ele não é preparado para o M&A, ele pode ser o melhor advogado na área trabalhista, civil, o que for, né? Mas se ele não tiver especialização em M&A, ele não vai entender as particularidades desse segmento. E aí, eu, né, com experiência própria, já vi muitas e muitas negociações declinarem por causa de um jurídico despreparado, que não entendia de M&A. Entendia de outras áreas, era ótimo em outras áreas, mas de M&A não entendia. E aí, N cláusulas que ele não conseguia compreender, né, por não entender de M&A, e aí orientava de forma equivocada o cliente, e muitos M&As já foram perdidos, declinados, por causa disso, né, infelizmente. Boa. Mário, para a gente ir se encaminhando para o final, que eu abri uma caixinha lá no Instagram para receber algumas perguntas, né? Dúvidas do público em geral, ali que me segue. E eu quero trazer essas perguntas aqui para que tu possa nos ajudar e responder, tá? Então, primeira dúvida aqui é: quanto tempo dura um processo de M&A? O processo de M&A, cada processo ele tem as suas particularidades, né? Depende muito do segmento, do tamanho da empresa, mas empresas menores, elas tendem a durar de 3 a 6 meses, né, para a gente concretizar 100% a negociação. Quando a gente fala de empresas maiores, a gente já vai estar estendendo esse prazo para 1 ano, às vezes até um pouco mais, 1 ano e meio, mas é mais ou menos nessa média, Pablo. Boa. Agora, qual é o custo de um processo de M&A? Boa. Quando a gente fala em custo no processo do M&A, a gente tem que separar em 2 tipos de custos, né? O custo de quem está vendendo e o custo de quem está comprando. Quando a gente fala em quem está vendendo, essa pessoa ela vai ter um custo, obviamente, de horas, né? Ela vai desprender de muito tempo para fazer o levantamento de todas as informações solicitadas. Às vezes vai ter que fazer alguns ajustes, né? Vai ter que sentar com contabilidade, com jurídico, com operacional. Então, ela vai ter todo este tempo envolvido, né? Então, este com certeza é um custo bem expressivo, bem importante da gente pensar. Ela vai pagar um advisor, né? O advisor, geralmente, ele ganha somente no sucesso
Então, a partir do momento que concretizar a venda, assinou o contrato final, recebeu a entrada, ele vai fazer o pagamento para o advisor, então este é um custo também envolvido. Quando a gente fala nos custos de quem está comprando, normalmente essa pessoa que está comprando, esse investidor, ele vai contratar uma empresa terceirizada para auditar a empresa que ele quer comprar. Então aí nós vamos ter um custo que ele vai variar muito a depender do segmento, do tamanho da empresa e até da urgência que ele tem para essa compra. Vai ter custo também com jurídico, né? Se ele tiver contratado uma empresa para fazer o processo do buy side para ele também vai ter o custo de pagar este advisor. Acho que a gente não chegou a falar muito sobre isso, né, Pablo? Mas a própria Visp e outros advisors, eles podem atuar de duas maneiras. Eles podem atuar do lado de quem está vendendo, ou seja, no sell side. Então, ele vai dar todo o suporte para o vendedor. Ou ele pode atuar do lado do comprador, no buy side. E aí, no processo de buy side, não é feito uma cobrança no sucesso. Ela é feita uma cobrança para o advisor poder atuar desde o início. Então, ele vai ajudar em toda a parte de contratos, toda a parte de auditoria, né, até o final da negociação. E aí, esse pode ser um custo também do comprador. Perfeito. Qual é a diferença entre uma fusão e uma aquisição? Show! A fusão, ela é a união de duas empresas, duas ou mais, né? Então, é quando eu tenho a empresa A e a empresa A se une com a empresa B. Elas passam a ter dois sócios, elas unificam as forças, então também é muito importante que seja analisada a sinergia antes desse processo acontecer. E aí elas conseguem unificar custos e despesas para que elas somem uma receita maior e tenham os custos e despesas reduzidos. A aquisição, ela é o processo, então, de compra de uma outra empresa. Então, é quando eu realmente vou lá, faço a compra dos ativos daquela empresa e o sócio que tocava o negócio, ele sai da empresa, sai da operação. Show, maravilha. Agora, Mari, para finalizar aqui, quais são as principais recomendações aí que você daria para o empresário que está pensando em entrar em um processo de M&A? O que ele deve ter em mente? Primeiro ponto, está pensando em vender a empresa, começa pela organização da empresa. Muitas vezes a gente tem um empresário que ele chega querendo vender, ele faz o valuation achando que ele vale X, né? E quando ele recebe o laudo, ele está valendo Y. E é o momento do choro. E aí a gente faz o trabalho inverso, que é poder chegar no valor que ele quer. O que precisa fazer para chegar naquele valor. Então, essa é a fase da organização. Então, o primeiro passo, quando você está pensando em vender a sua empresa, é se organizar. Organizar a tua contabilidade, organizar o teu financeiro, organizar os teus setores, ver se a tua empresa ainda é dependente de ti ou se ela já está andando sozinha. E, claro, contar com um bom advisor para te auxiliar em todo esse processo. Maravilha! Mari, muito obrigado por compartilhar aí o teu vasto conhecimento conosco. Tá? Foi um prazer aprender com a tua experiência. E no próximo episódio, acho que a gente pode explorar um pouquinho mais aí o mundo do M&A, falar sobre talvez contratos, né? Entrar um pouco mais no juridiquês aí do M&A, que eu acho que é algo bem interessante. Aí manda pra gente sugestões lá no Instagram. E para finalizar, Mari, quer fazer os teus agradecimentos também? Maravilha, Pablo. Foi um prazer estar aqui hoje. Agradeço imensamente pelo teu tempo, pelo teu convite. Pessoal, muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído um pouco, né, com esse assunto que é tão importante para todos os empresários. E até a próxima. Isso aí, gente. Vamos lá. Fusões e aquisições não é só número, né, mas é sobre visões que se encontram para criar algo maior e mais forte. Então, o segredo acho que está em como dar o próximo passo de forma estratégica, utilizando estratégias de M&A. Então, esse foi mais um episódio do Equity Talks. Siga a gente nas redes sociais, compartilha com aquele teu amigo empreendedor, empresário que precisa ter acesso a esse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!